Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje é a terceira aula sobre geometria espacial e hoje vamos aprender um pouquinho sobre volume e área do cubo. O volume e a área do cubo. Vamos aprender um pouquinho sobre o cubo. E relembrando um pouquinho o que a gente aprendeu na aula passada, olha aqui, ó. Este é um paralelepípedo básico, né, que aprendemos na aula passada, onde tínhamos o comprimento, tínhamos a largura e a altura, né? Então, para encontrarmos o volume, precisávamos desses três valores aqui. E para quem assistiu a aula, sabe que isso aqui é uma caixinha de sabão em pó, por exemplo, uma caixa de papelão qualquer, uma caixa de gelatina, né? São paralelepípedos contendo as três dimensões. Uma, duas, três dimensões. Marcos, por que três dimensões apenas? Porque é o seguinte, as três diferentes são essas aqui, ó, são as três principais. As outras são todas cópias dessas três. Este aqui, ó, é igual a este, que é igual àquele que tem ali, ó, que a gente não vê, que é igual a este. Esta dimensão aqui, ó, é igual a esta, que é igual àquela, que é igual a outra. E esta aqui, claro, é igual a esta, que é igual a esta, e uma outra que a gente não vê aqui, ó. Então as outras três dimensões são iguais a essas três aqui, ó, tá bom? São 12 dimensões diferentes. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o cubo. O cubo também é um paralelepípedo, no entanto é um paralelepípedo especial. Também vamos utilizar o comprimento, largura e altura, porém com algumas diferenças básicas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, volume é comprimento, largura e altura ali, né? E aqui também a gente vai utilizar. Este aqui é o nosso cubo. E qual é a diferença de um cubo para um paralelepípedo tradicional? O paralelepípedo a gente utiliza normalmente no dia a dia, né? Há muitas coisas envolvendo um paralelepípedo tradicional. Já o cubo não, ele é pouco utilizado. E como que ele funciona? Ele é um paralelepípedo, eu diria que perfeito. Por quê? Porque tudo é igual a tudo. Marcos, me diz uma coisa, um cubo seria um quadrado? Qual a diferença de um quadrado para um cubo? Bom, eu recortei um pedaço de papel quadradinho e eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença de um cubo para um quadrado, tá bom? Vamos ver. Bom, e aqui está, ó, eu tenho aqui um pedaço de papel, isso aqui é um quadrado, ó, onde todas as dimensões, ou seja, todas as medidas, as quatro medidas são exatamente iguais, ó, isso aqui é um quadrado, então vamos pegar um outro papel com essas medidas. E aqui está, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Agora, isso aqui é um quadrado. Qual que é a diferença disso aqui para um cubo? O cubo é formado com 6 partes dessa. 6 partes dessa aqui, ó. 6 quadrados formam um cubo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar 6 partes dessas iguais com 10 centímetros de lado e vou montar um cubo. Eu vou colocar uma parte aqui, a outra parte aqui, a outra parte aqui, a outra parte aqui, né? E claro, lá no fundo eu vou colocar outra parte e vou formar um cubo mostrando para vocês com essas mesmas dimensões, tá bom? Então aqui está, pessoal, isso aqui é um cubo, tá vendo, ó? Formado com 6 quadrados. 6 quadrados juntos formam um cubo. Então, ó, só esta parte aqui é aquele quadrado que eu mostrei para vocês, 10 por 10 por 10. Aqui temos outro quadrado com 10 por 10 por 10 e todos contêm 10 centímetros, tá ok? Então este é o nosso famoso cubo, ele é um paralelepípedo perfeito, tá bom? E este cubo aqui, ó, ele é conhecido no mundo inteiro. Este é o cubo mais famoso que existe. Por quê? Porque ele possui o seguinte, ó, aqui são as arestas, uma aresta, outra aresta, outra aresta, outra aresta. Tudo são arestas. No total temos 12 arestas aqui. Guarda esse nome aí, aresta, que é muito importante e cai muito nas provas. O que mais que eu posso dizer? Então são 6 faces, ou seja, 6 quadrados. Isto é uma face, outra face, outra face, outra e aquela ali de baixo. São 6 faces em um cubo, guarda a quantidade de faces também e a palavra face, que é muito importante, tá bom? E outras informações importantes também são o seguinte, ó, que nós temos 10 por 10 por 10 por 10, todas as medidas contêm 10 centímetros, ok? Então o que acontece? Como que eu faço para medir o volume de um cubo? Eu pego
o comprimento também, pego a profundidade, né, ou a altura, e também a largura. Também é importante para medir o volume no cubo. No entanto, não se esqueça que todos são iguais, tá bom? Então eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000. Então eu tenho aqui 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Tá bom? E 1000 centímetros cúbicos, conforme eu disse para vocês da aula anterior, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então eu tenho aqui 1 litro certinho, ou seja, 10 por 10 por 10, que é 1000 centímetros cúbicos. E também aqui podemos dizer que temos 1 decímetro cúbico, porque 10 centímetros é igual a 1 decímetro. Tá bom? 10 centímetros é 1 decímetro. E aqui também temos 1 decímetro e aqui 1 decímetro, então temos quanto? Temos 1 decímetro cúbico, porque 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Então temos 1 decímetro cúbico ou 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 1 litro. Este é o famoso cubo, tá bom? Guarda para você com suas arestas. Aí tem as vértices também, né, que são os cantinhos do cubo, ó. 4 vértices aqui e mais 4 do outro lado, são 8 vértices. 6 faces, que são os quadrados, né? E 12 arestas, que são as medidas, as dimensões, tá bom? Vamos continuar? Vamos! E como no nosso cubo a gente também vai utilizar comprimento, largura e altura, então será isso aqui, ó. Comprimento, vamos supor que seja comprimento, largura e altura, tá bom? Então qual que era o cálculo antigo do volume? Vamos ver aqui, ó. Volume é igual, que vimos na aula anterior, ao comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura. Então, pegando as 3 dimensões para calcularmos o volume, o que você percebe? Que o comprimento, este comprimento aqui também poderia ser chamado de comprimento, e aqui também, porque possuem as mesmas medidas. E nós vamos chamar de A. Por que a gente vai chamar de A essas medidas aqui? Porque isso aqui é uma aresta. Já que é uma aresta, a gente vai chamar de A, tá bom? Então será A vezes A, tá bom? Aresta vezes aresta vezes aresta. Vamos utilizar o Azinho. Então como ficaria o volume aqui chamando apenas de A? Então volume é igual ao primeiro A vezes o segundo A vezes o terceiro A. Afinal de contas, todos são iguais, né? Então será A vezes A vezes A. E o que temos aqui, ó? Todos os números ou letras são elevados a 1, ó. Qualquer coisa é elevado a 1, porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então o que temos aqui? Temos aqui base expoente, base expoente, base expoente, base expoente. Temos aqui uma potência, ó. Então temos aqui multiplicação de potências e as bases iguais. E como que a gente resolve multiplicação de potências com as bases iguais? A gente simplesmente conserva a base, então é igual, conserva a base que é o A e soma os expoentes, 1, 2, 3. Então será A elevado ao cubo. Então o nosso volume será calculado assim, o volume é igual a A elevado ao cubo. Apesar de que a gente vai precisar dessas medidas aqui, ó. Ok? Então o volume é A elevado ao cubo, ou seja, a aresta multiplicada por ela mesma 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. A vezes A vezes A. Aqui está. Então esta é uma característica muito importante do cubo. A forma de você encontrar o volume é só isso aqui, ó. Uma outra dica muito importante em um cubo é a seguinte, ó. Em um paralelepípedo tradicional você precisava desta medida e desta medida. Esta dimensão, esta e esta. No cubo você não precisa das 3, você precisa apenas de uma dimensão. Você precisa do valor apenas de uma aresta, apenas esta dimensão aqui é o suficiente. Aí você consegue calcular qualquer coisa em um cubo. Com apenas uma medida, seja lá qual for ela, você consegue calcular tudo aqui dentro do cubo. A área, o volume, a diagonal da face e a diagonal do cubo também, com apenas uma medida, tá bom? Isso é muito importante, guarda isso para você. Você não precisa de várias medidas, apesar de que é comprimento, largura e altura, você precisa apenas de uma aresta. Bom, então a gente vai fazer um exercício agora utilizando esta fórmula aqui, ó. Volume é igual a A elevado ao cubo, ou seja, o A multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que aqui está, 1, 2, 3, tá bom? Vamos fazer exercício? Vamos!
E aqui está, vamos ver o que temos aqui, ó. Se uma das arestas do cubo mede 0,5 metros, qual será seu volume? Se uma das arestas, olha só a palavra aresta aparecendo aqui, tá bom? Do cubo mede meio metro, 0,5 metros, qual será seu volume? Bom, agora a gente já sabe que apenas uma aresta é o suficiente para a gente calcular qualquer coisa, tá bom? E a gente vai aprender agora a calcular o volume e a área, tá bom? Lembrando que 0,5 metros é igual a meio metro e é igual também a 50 centímetros, tá bom? Como aqui está pedindo em metros, vamos resolver em metros, tá bom? Bom, então vamos lá. Como a gente está trabalhando com cubo, vamos construir um cubo aqui. Vamos fazer um cubo mais ou menos aqui, ó. Então pega aqui um quadradinho por enquanto. Nós sabemos que apenas uma das arestas mede 0,5 metros. Então vamos colocar aqui, ó, esta medida, esta dimensão, possui 0,5 metros. Aqui está. Isso quer dizer que todas as arestas medem 0,5 metros. Todas elas sem exceção, tá bom? O comprimento, a largura e a altura. Todas. E a gente já sabe que o volume inclui 3 medidas distintas. Se fosse só uma medida aqui, ó, seria só o comprimento. A medida daqui até aqui é uma dimensão. Então o comprimento daqui até aqui tem tantos metros. Se fosse a área, seria 2 dimensões. Esta dimensão mais uma dimensão são 2 dimensões. Então seria metros quadrados, né? Que é este vezes este, m vezes m dá m ao quadrado. E como agora temos uma terceira dimensão, que é a profundidade, então te dá metro ao cubo, tá bom? São 3 dimensões diferentes, tá ok? Então vamos lá, como que a gente calcula o volume do cubo? O volume é igual ao A vezes o A vezes o A. Quem que é o A? É a aresta, esta vezes aquela. E como todas as outras 9 são iguais, então precisamos apenas dessas 3 aqui, ó, essas 3 dimensões. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado ao cubo, né? A elevado ao cubo. Certo? E é só isso. Como que a gente faz agora? Então a gente multiplica os 3 A's. Qual que é o valor de uma aresta? 0,5, da outra também 0,5, da outra também 0,5. Então o volume será igual a 0,5, vamos colocar entre parênteses, vezes 0,5 vezes 0,5, ok? Então agora basta a gente multiplicar esses 3 valores aqui. Então agora é só multiplicar. Vamos multiplicar primeiro esses dois aqui, ó. Como que a gente multiplica um número com vírgula? 0,5 vezes 0,5. O que que você faz? Você multiplica 5 vezes 5, que é igual a 25. E aí depois que terminar, você verifica quantos números existem após as vírgulas. Aqui temos 1 e aqui temos 1. Então temos 2 números após as vírgulas. Então aqui no 25 a vírgula está aqui, todos os números possuem uma vírgula direita, então você desloca esses 2 números para a esquerda, a vírgula para a esquerda, para ficarmos com 2 números após a vírgula. 1, 2, então a vírgula está aqui, ó. E aí a gente coloca um zero aqui, ó. Então ficou 0,25. Tá legal? 0,25 é o produto desses 2 fatores aqui, ó. Fator e o produto. É o resultado desta multiplicação. Então a gente pega agora 0,25 e multiplica por 0,5. E multiplicar 0,25 por 0,5 é o mesmo esquema. Você pega só o 25, coloca aqui. E você pega só o 5 e coloca aqui. Vai ser o mesmo esquema daquele lá. Faz a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. E agora você vai nos 2 números e verifica quantos números existem após a vírgula. Aqui temos 2. E lá temos 1. 2 mais 1, 3. Aqui temos que ter 3 números após a vírgula. A vírgula normalmente ela está aqui, então vamos deslocar 3 casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, coloca a vírgula aqui, ó. E aí como não existe número assim, ó, vírgula alguma coisa, é 0, alguma coisa. E o que é 0,125? É a multiplicação deste com este e com este. E esta multiplicação aqui, o que é? É A elevado ao cubo, é A, que é o nosso volume. Então o que acontece? Acabamos de encontrar o valor do nosso volume, é 0,125. Então o volume é igual a 0,125, 0,125.
Só que não esqueça que tem uma unidade de medida e temos que colocar o certinho aqui, ó. Bom, nós estamos trabalhando com metros, então nosso volume será dado a resposta em metros. Só que temos mais uma coisa, não se esqueça que quando você multiplica aqui, ó, você está multiplicando metro vezes metro vezes metro. E é o mesmo esqueminha do azinho lá, multiplicação de potências com bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. Aqui é a mesma coisa, multiplicação de potências, temos o número 1 aqui, ó, todas as letras são elevadas a 1, com bases iguais, multiplicação de 3 potências. E as bases são iguais, você conserva a base, que aqui está, que é o M, você conserva a base e soma os expoentes, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então elevado ao cubo. Afinal de contas, estamos trabalhando com 3 dimensões, metro vezes metro, que te dá metro elevado ao cubo ou metro elevado a 3, tá bom? Então, o nosso volume deu 0,125 metros cúbicos. Então, a gente vai fazer o seguinte agora, vamos converter essas medidas aqui em metro para centímetros. E a gente vai calcular também o volume para reforçar, vamos calcular também o volume em centímetros. 0,5 metros contém quantos centímetros? Meio metro, que é 1 dividido por 2, contém quantos centímetros? Vamos relembrar? Vamos. Então você precisa saber o seguinte, ó. 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros. 1 metro possui 100 centímetros. 1 centímetro corresponde a 0,01 metro. Vamos utilizar a regrinha de 3 simples. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Se 1 metro corresponde a 100 centímetros, 0,5 metros, que é a metade de 1 metro, a metade deste, corresponde a x centímetros. Então você compara, de 1 metro você passou para meio metro. Você aumentou ou diminuiu? Você diminuiu. Meio metro é a metade de 1 metro. De 100 centímetros você vai aumentar ou diminuir quando encontrar o valor de x? Vai diminuir. Se 1 metro equivale a 100, a metade de 1 metro é 50. Então esse aqui vai valer a metade também. Então já dá para saber, né, quantos centímetros vai dar aqui. Mas para quem tem dificuldade, vamos continuar. Isso quer dizer então que isso aqui é uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Porque quando um diminui, o outro também vai diminuir, que a gente percebeu aqui. Marcos, por que você não faz direto? Porque em outras ocasiões não dá para fazer direto, tá bom? Então vamos utilizar a regrinha de 3 simples. Então vamos lá. Então, para utilizarmos, nós multiplicamos em cruz este vezes aquele, que é igual a este vezes aquele. 1 vezes x, não utiliza a unidade de medida, só no final na resposta, tá bom? Por enquanto só os valores e o x. Então será 1 vezes x, vamos colocar aqui, 1 vezes x é igual a 0,5 vezes 100. 0,5 vezes 100. Fazendo as contas, 1 vezes x, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então x é igual, quanto que é 0,5 vezes 100? É muito fácil, qualquer coisa multiplicada por 100, o que você faz? Você desloca essa vírgula 2 casinhas para a direita. Então vamos fazer aqui em cima. Então será 0,5 vezes 100. O que eu faço? Desloco a vírgula 2 casinhas para a direita. 1, 2. Então estará aqui. Vamos refazer o caminho. 1, 2. Aqui neste meio eu sou obrigado a colocar um 0, tá bom? Porque a vírgula está aqui no final agora. Então agora deu 0,50, né? A vírgula saiu daqui e foi para ali. Eu multipliquei 0,5 por 100. Então temos 0,50 vírgula, que é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 50. Ok? 0,50 vírgula é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 50. Tá aqui, ó. Então o que é 50? É 0,5 vezes 100. Então o nosso x, o valor dele é 50. Mas 50 o que? Centímetros. A gente está tentando encontrar o valor de x, ou seja, qual é o valor em centímetros de meio metro. No caso é 50 o que? Centímetros. Acabamos de encontrar. Então meio metro é igual a 50 centímetros. Ou seja,
a metade de 100 centímetros, né? Para que já dava para fazer direto, mas fizemos assim para a gente relembrar e para quando for mais difícil a gente conseguir fazer, tá bom? Então x é igual a 50 centímetros, ou seja, voltando ao nosso cubo, aqui mede 50 centímetros, 50 centímetros e 50 centímetros. Certo? Então podemos calcular o volume agora em centímetros, tá bom? Então vamos fazer aqui embaixo, ó. Então nós sabemos que o volume é igual ao A elevado ao cubo. Ou seja, o A multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O volume é igual ao A vezes o A vezes o A. Qual que é o valor do A agora da nossa aresta? Aqui está, 50 centímetros. Então nosso volume será igual. Quanto que vale o A? 50 vezes 50 vezes 50. Vamos primeiro multiplicar esses dois aqui. 50 vezes 50 é só fazer 5 vezes 5, que é igual a 25. Este 5 vezes este 5 é igual a 25. Agora você pega este zero, coloca lá, e este zero também coloca lá, que eles fizeram parte da multiplicação. Então deu 2.500. Então o produto desta multiplicação é igual a 2.500. Então volume é igual a 2.500 vezes 50. Opa, perdão. Volume é igual a 2.500, que é o produto desses dois, aqui está, vezes 50, aqui está. Agora multiplicar 2.500 vezes 50 é pegar 25 vezes 5. Então vamos fazer aqui, ó, 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, coloca o 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 125. No entanto, temos zeros aqui para colocar na resposta. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, 50 vezes 50 vezes 50 é 125 mil. E 125 mil é o valor do nosso volume. Então, volume é igual a 125 mil. Agora, 125 mil o quê? Estamos trabalhando agora com centímetros. O valor de A é 50, né? Que é o valor da aresta. Ok? 50 centímetros. Então, a multiplicação de centímetro vezes centímetros, não esqueça que aqui é centímetros, né? 50 centímetros, 50 centímetros e 50 centímetros. E a multiplicação de potências com bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então o nosso volume em centímetros é igual a 125 mil centímetros cúbicos. Enquanto que em metros tivemos 0,125 metros cúbicos, em centímetros temos 125 mil centímetros cúbicos. Afinal de contas, nós multiplicamos 0,5 por 100, que deu 50, né? Então agora, para terminar, vamos calcular a área do nosso cubo. E aqui está, a gente sabe que uma aresta mede 0,5 metros ou 50 centímetros. Como que a gente faz para encontrar a área de uma face, ou seja, de um quadrado? Vamos pegar apenas um quadrado do 6 e colocar aqui, ó. Um quadrado. Como que a gente faz para encontrar a área deste quadrado? A área. Bom, é esta medida vezes esta medida. É a base vezes a altura, ou seja, 50 vezes 50. Não se esqueça que é centímetros e centímetros. Isso aqui, pessoal, é normal para encontrar a área de uma parede que tem essas dimensões aqui, tá bom? Então 50 vezes 50, que fizemos agora há pouco, dá 2.500, né? 2.500 agora o que? Centímetros, porque estamos trabalhando com centímetro, só que não se esqueça que é centímetro vezes centímetro, multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Aqui elevado a 1 é ele elevado a 1. 1 mais 1, 2 centímetros quadrados. Então a área, não se esqueça que é sempre dado alguma coisa elevado ao quadrado, porque você faz apenas duas multiplicações. Tá ok? Então encontramos a área apenas de uma face. Só este quadradinho aqui, uma das 6 faces. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 com aquela lá de trás. 6 faces. Encontramos a área apenas desta aqui, ó, que aqui está, que é 1 quadrado. E o cubo é formado por 6 quadrados. Se a área de uma das faces é igual a 2.500,
qual será a área total do cubo que é composto por 6 faces? Qual que é a área da superfície do cubo, de toda a superfície do cubo? Você observa que a gente encontrou a área de apenas a superfície de um quadrado, né, de um negócio plano. Isso aqui é geometria plana, não possui profundidade. Ali já é uma geometria espacial que possui profundidade, é um negócio tridimensional. Então você percebe que ali possui 6 faces. Então nada mais justo que multiplicar 6 pela face que a gente tem. Então podemos voltar a chamar ali de A, que é o valor de uma aresta, e aqui o valor de outra aresta vamos chamar de A. E esta aqui também de A. Então a área foi esta, foi A vezes A, né? A vezes A. Encontramos a área, aqui está, tá bom? Então a área, nós fizemos A vezes A. Então a área é igual a A ao quadrado. Conserva a base, somos expoentes ao quadrado, certo? Só que agora nós queremos saber qual que é a área de 6 quadrados. A área da superfície total do cubo. Então são 6 vezes o A ao quadrado. Porque queremos 6 áreas. Então será a área é igual a 6 vezes o A ao quadrado. O que seria esse 6 vezes o A ao quadrado? Seria o A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. 1, 2, 3, 4 mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Nós temos 6A ao quadrado aqui, ó, 6A ao quadrado. Ou seja, temos a área de uma face, vamos supor que seja a área da frente, a área da segunda face, que é a área do fundo, a área da outra face que é de um lado, de outra face que é do outro lado, a outra face que é em cima e a outra face que é embaixo. 6 áreas distintas. Então podemos representar assim ou assim. 6 vezes a área da face, que é A vezes A. Comprimento vezes altura. Então agora qual que é o valor de A ao quadrado, que é A vezes A? 2.500 centímetros quadrados. Então será 6 vezes 2.500 centímetros quadrados. Então a nossa área é igual a 6 vezes 2.500 centímetros quadrados. 6 vezes 2.500 centímetros quadrados. Considere 2.500 centímetros quadrados como sendo 2.500 laranjas. Tá bom? Quanto que é 6.000 vezes 2.500 laranjas? 6 vezes 2.500 laranjas. É só multiplicar 25 vezes 6 e depois colocar os zeros. Então 25 vezes 6, 6 vezes 5, 30, coloca o zero, vai 3, 6 vezes 2, 12, com 3 dá 15, 150. Não esquecendo aqueles 2 zeros ali, coloca aqui, ó, 1, 2 zeros, deu 15.000. Então 6 vezes 2.500 laranjas dá 15.000 laranjas. A mesma coisa serve para cá, 6 vezes 2.500 centímetros quadrados, a área é igual a 15.000 centímetros quadrados, é como se fosse laranjas, tá bom? É a mesma coisa. Então acabamos de encontrar a área total, é chamada de área total do nosso cubo. 15.000 centímetros quadrados. E por que quadrado? Porque a área é multiplicado um lado vezes uma aresta vezes a outra aresta, que te dá a aresta ao quadrado. Então aqui está. É centímetros vezes centímetro, que te dá centímetros quadrados, que era centímetro ali, tá bom? Então para você encontrar a área total de um cubo, você encontra primeiro a área de um quadrado, ou seja, de uma das faces, e depois você multiplica por 6, porque um cubo contém 6 faces, tá bom, pessoal? Então é isso aí por enquanto. Se você gostou, por favor, clique no joinha, se inscreva, deixe um comentário e compartilhe aí com amigos, familiares, etc. Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente.